3 horas 30 minutos, 29 graus e 3 décimos é a temperatura aqui na Rádio Independente, o programa Redação no Ar. Hoje é segunda-feira, 12 de dezembro de 2022, para Brincasa, Sicredi, Conceito Mecânica Multimarcas. Ontem foi o primeiro domingo com horário estendido para as compras aqui no comércio de Lajeado. A gente sabe que é o polo, claro, tem outras cidades também com seus horários. Estrela até já começou há alguns dias, também com horário estendido nas noites durante a semana, mas ontem se viu um movimento interessante em Lajeado, e não é de ontem apenas. É uma época em que as pessoas procuram as compras, né? Procuram as lojas para presentear as pessoas, especialmente para as festas de Natal, mas também é uma época que as pessoas recebem 13º salário. Não todo mundo, né? O empregador vai ali e deposita, mas o funcionário acaba recebendo, e é uma época também que a pessoa acaba muitas vezes aproveitando para comprar um presente, para ir às lojas, seja para si, seja para alguma pessoa da família, algum querido amigo, e a gente vai falar mais sobre essa situação com o presidente do Cindy Lojas Vale do Taquari, o Giraldo Sandri, e também o diretor do Conselho de Relações do Trabalho do Cindy Lojas, Silvio Freire, que já foi presidente do Cindy Lojas também. Como é que vocês estão percebendo esses primeiros dias, essa movimentação no nosso comércio, mais uma vez, chegando o final de ano e com um horário estendido? Tudo bem, presidente? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Agradecer a oportunidade da gente divulgar o Natal de Lajeado e região, e a gente está à disposição para divulgar esse momento um pouquinho diferente, com mais possibilidade para os nossos clientes serem atendidos um pouquinho fora dos horários normais, então para facilitar as vendas do nosso comércio. Silvio, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, agradecer também a oportunidade da gente estar aqui na Independente novamente, né? Como outras vezes a gente teve essa mesma oportunidade. Estamos aqui, esclarecer algumas coisas que a população em geral tem dúvidas, estamos abertos a questionamentos, né? Vocês ficam à vontade, tudo que tiver ao nosso alcance a gente esclarece para vocês. Começando pela abertura aos domingos. Então, ontem já o primeiro, talvez ainda não deu para sentir o reflexo disso, mas questão de movimentação e a decisão de abrir neste momento, nessa época de final de ano, se as pessoas realmente procuram o domingo, esse horário a mais, já que muitos também trabalham no comércio e muitas vezes não têm esse tempo para ir comprar um presente. A gente sabe que no final do ano já é tradicional se ampliar um pouco o horário de abertura do comércio, né, para dar um pouco mais de oportunidade para algumas pessoas que trabalham durante o dia, para poder ocupar na parte da noite. E ontem, realmente, eu, particularmente, eu dei uma volta no centro de Lajeado por volta das 7 horas da noite, né? Eu vi bastante gente circulando pelas ruas em Lajeado, um movimento de veículos grande também. Eu sei que tinha um evento também que aconteceu no Parque dos Diques, esse eu não fui lá, mas tudo isso acaba acarretando e trazendo pessoas para o município, e quanto mais pessoas circularem pelas ruas, maiores são as oportunidades que o comércio tem de vender. Para nós é muito importante que tenha essa possibilidade do cliente poder chegar à loja em um horário diferenciado. Então, o Cindy Loja, que está encarregado de fazer essa negociação, e viabilizar para que o direito das empresas e os deveres sejam dentro das leis de trabalho. A gente sabe que tem algumas datas que sempre são importantes, são chaves para o comércio. O Natal, final de ano de uma forma geral, porque tem Natal, mas tem festas das empresas também, né? Tem outras confraternizações que acontecem, é a principal delas? Com certeza, é a principal, até pelo número de dias. Uma data, o Dia das Mães, é um dia só, né? E o Natal é o dezembro inteiro que movimenta o nosso comércio. E isso é de longe, é disparado, a data que mais com reflete? Certeza é a melhor, com certeza. Tem alguma expectativa de vendas? A gente fala ano passado ainda com reflexos da pandemia, agora a gente vê casos de Covid aumentando também, mas claro que ainda bem que muito é diferente do que aquilo que a gente já viveu, porque não está refletindo em internações. Mas tem uma expectativa de vendas que seja maior que os últimos anos por conta dessa flexibilização maior? A gente não gosta de atirar números para não errar, mas a expectativa entre os empresários é muito positiva, sim. Mesmo num momento um pouquinho inseguro, mas a expectativa é boa. Maior do que o ano passado, por exemplo? Melhor do que ano passado, com certeza.
Isso reflete tanto a questão da pandemia, que ainda está aí, a gente está vendo casos de Covid de novo, embora sem a gravidade de outros momentos, é a questão da economia reagindo também, a que se deve essa melhora, essa projeção de melhora? Eu diria que é a soma disso, né? A pandemia já ficou para trás e a necessidade de todas as pessoas em fazer o lado positivo também influencia no comércio. Hoje a gente vê qualquer atividade, todo mundo gosta de sair para a rua, até a mais do que antes da pandemia. Todos os eventos se vê na região com bastante sucesso. Aí a gente acredita que no comércio isso tem um reflexo positivo também. O senhor falava de momento de instabilidade, isso relacionado à eleição? Normalmente qualquer eleição a gente sabe que tem esse momento. Vocês estão percebendo igual a outras eleições ou até um pouco diferente? E se realmente talvez quem temia de fato está se confirmando isso ou talvez está vendo que a situação não está ficando como se imaginava? Não, é que tem manifestações na rua, então todo mundo fica um pé atrás. Mas não se sabe para onde vai, se a economia vai ser positiva, a troca ou negativa. Dentro disso, o empresariado fica um pouquinho receoso em ser negativo. Mas provavelmente o barco vai andar e nós temos que trabalhar e carregar o piano à frente. Não vai mudar tanta coisa, não. Antes a gente falava do domingo, que abriu ontem, tem no próximo também domingo. E durante a semana também tem essa permissão ou cada loja, cada estabelecimento daí pode fazer o seu horário estendido? Na verdade, nós temos diversos horários, né? A gente negociou com o Sindicato dos Comerciários aqui de Lajeado, diversos horários diferentes. E a partir da semana do dia 19, que daí o comércio realmente aqui em Lajeado vai trabalhar até as 21 horas de segunda a sexta-feira. Tá? Outra semana, então. Na outra semana, exatamente. 19, 20, 21, 22 e 23. Tá? Nos sábados à tarde a gente já tem o último sábado, dia 10, o comércio já trabalhou a princípio até as 19 horas e no próximo sábado também, dia 17 do 12, também está acordado para trabalhar até as 19 horas. Esses números, horários que o Silvio está dizendo é que foi negociado e viabiliza para que sejam abertos o comércio. Não é obrigação de abrir. É permitido até esse horário, abre quem quer. Exatamente. Então, por isso a negociação coletiva para liberar o comércio a trabalhar nesses horários. E esse horário que foi falado é de Lajeado. Esse é de Lajeado. Nós temos outros municípios que diferem, meia hora, uma hora, alguma coisa não muda tanto, né? Mas também não tem como passarmos todos os horários, né? Nós temos um horário específico para a Estrela que foi pedido algo um pouco diferente de Estrela na última semana do dia 19. Estrela pediu para trabalhar até as 21h30, enquanto aqui em Lajeado, por exemplo, é até as 21 horas. Mas aí nós temos Arroio do Meio e Mussum, que vão trabalhar normalmente até as 20 horas no último final de semana. No domingo, que vai ser só no dia 18, é um único domingo. Estrela também vai trabalhar só um domingo, vai ser até as 20h30. Estrela vai trabalhar até as 21 horas, né? Então, eles são bem específicos para cada município. E quem quiser saber mais, é só consultar no site do Sindilojas, né? Procurar os acordos de Natal, que estão lá no site do Sindilojas, e lá estão todos eles lá colocados. E domingo ontem, alguns municípios também abriram, além de Lajeado? Só Lajeado. Só Lajeado, a partir do próximo. Isso Até aí. por isso a negociação foi diferenciada para Lajeado, um pouquinho diferente do que Estrela, por exemplo, né? A necessidade de dar folga antes do dia de trabalho do domingo. Trabalhando domingo. Então a diferença que tem de Lajeado para Estrela é que no próximo domingo todos podem dar posterior. Tem data negociada para dar folga, que é na segunda-feira do Carnaval. Então essa data poderá ser transferida a folga para lá. Mas a legislação diz que tem que ser antecipada, né? Mas o acordo conseguimos fazer com o laboral para que o próximo domingo possa ser transferido posteriormente. Estamos conversando com o diretor do Conselho de Relações do Trabalho do Sindilojas Vale do Taquari, o Silvio Freire, e também com o presidente da entidade, Giraldo Sandri.
Giraldo agora há pouco disse que não gostaria de atirar números, mas trazendo aqui o Cascão, aqueles mal no presidente da CDL, diz que tem uma expectativa de 8 a 10% de aumento nas vendas em relação ao Natal de 2021. Aí nós estamos falando da Câmara de Dirigentes Lojistas de Lajeado. Nós estamos falando aqui de Cindy Lojas Vale do Taquari. Os senhores imaginam que dá para chegar algo parecido com isso? Talvez um pouco menos, um pouco mais, para a gente ter uma noção daqui que é o incremento que se espera? Deixa eu tentar entender. Ele disse de 8 a 10%. Tá? Certo. Nós temos diversos ramos de atividade diferentes. Nós temos mercados, nós temos eletrodomésticos, nós temos automóveis, móveis. Cada ramo vai ter o seu crescimento. Então, a gente não pode generalizar. A gente vai descobrir realmente qual foi o crescimento depois das vendas. Tá? Depois do Natal, se faz um levantamento. Por isso que o presidente disse, a gente não gosta de estar hoje criando uma expectativa, porque depois acontece mais adiante, um comerciante vem, como é que vocês disseram que ia dar 10% e não é isso que eu senti nas minhas vendas. Tá? A gente tenta ser um pouco mais comedido nesse tipo de assunto, né? Então, todas as vezes, e acredito que vocês vão lembrar, todas as vezes aqui nós nunca dissemos uma expectativa de venda para o Natal. A gente tem uma expectativa boa, sim, mas se vai dar 5, 10, 15, 20%, isso a gente não pode dizer. Tem algum setor... Acho que ele está certo nesses valores, a gente tem essa expectativa, até é uma correção salarial baseada nisso, está dentro de uns números bem possíveis de acontecer. Mas é como eu disse antes, não gostamos de falar em números antecipados. Tem algum setor que nessa época do ano se destaca mais ou isso também não tem como saber? Normalmente eletrodomésticos, né? Eletrodomésticos, venda de celulares, né? Esse tipo de coisa é aquilo que vende, é o que está hoje todo mundo querendo um celular top de linha, né? Mas confecções vende bastante, tá? Calçados vende muito, não é? Então eletrodomésticos e calçados, que é o nosso setor no Cindy Lojas, a gente sabe que isso acaba vendendo. O Natal, ele se vende por si só. Tem todo aquele efeito do Natal, todo mundo quer presentear, quer dar uma lembrança para alguém que conhece, para uma pessoa, para um amigo, para uma amiga, para um familiar, não é? Então o Natal em si só ele se vende. Silvio Freire e Giraldo Sandri, pela experiência que vocês têm até, sabendo que a segunda parcela do 13º será depositada agora no dia 20, e até o próprio Silvio falava, olha, na semana do dia 19 em diante aqui teremos um horário. Uma é porque fica mais perto do Natal, né, o momento final, que a gente sabe que o brasileiro, em sua maioria, gosta de deixar para o final, mas também tem a questão do funcionário receber um valor a mais ali. Vocês imaginam que o melhor ainda está por vir? Talvez a grande movimentação, o grosso da venda vai acontecer ainda a partir da semana que vem? Bem tradicional na nossa região, principalmente, sempre acontece isso a corrida do Natal, né? Ela não vai ser diferente esse ano. Claro que poderá mudar um pouco a falta de dinheiro, porque alguns 13º já entraram, ou possam ser usados para outro determinado pagamento de conta e tal, mas a expectativa da corrida do final de Natal sempre existe e não vai ser muito diferente esse ano. Todo mundo deixa para a última hora. Isso é tradicional, eu acho que isso volta a acontecer de novo, vai repetir o que vem acontecendo todos os anos aqui na nossa região. E falávamos agora há pouco sobre a possibilidade, né? O seu Giraldo Sandri disse, olha, a possibilidade de abrir o comércio até tal horário, não significa que são obrigados. A gente debateu por várias e várias vezes a possibilidade do comércio de Lajeado abrir aos domingos. Tivemos um ano já dessa lei que foi aprovada na Câmara de Vereadores, depois de o projeto ser retirado, ter voltado com uma ou outra modificação, e a gente de fato não viu o comércio abrindo aos domingos, que era o que vocês até defendiam. Olha, não é que vai ser obrigado que vai abrir todos os domingos. Qual a avaliação que vocês fazem desse um ano? Né? A gente sabe, tem algumas vezes, passando pela Júlio de Castilhos, por exemplo, eu vi uma ou outra loja, mas era algo bem específico, bem pontual. Que avaliação que Cindy Lojas faz desse primeiro ano e se imagina que daqui para frente poderemos ter uma adesão maior, as pessoas cada vez mais buscando essa alternativa? O que a gente falava, inclusive aqui na bancada, a expectativa era de que pudesse abrir nas datas e não precisasse ser uma negociação muito extensa e facilitaria a negociação. E a liberdade de abrir o seu negócio ou não. Esse era o ponto-chave. A gente sabia, a gente falava antes que não precisava fazer terrorismo, que não iria abrir o comércio todos os domingos. Ninguém
vai trabalhar contra a sua empresa, gastar mais do que vai ter de renda, né? Então isso realmente não, a nossa região não está pronta para o comércio abrir todos os domingos. Eu acho que está bastante distante, a menos que aconteça uma mudança muito grande, mas eu não vejo isso para agora. Mas é muito positivo poder abrir, o direito de quem quiser abrir. Lajeado liberou isso, mas ninguém vai abrir aos trancos e barrancos. Até porque tem custos, né, Girão? O custo vira maior que talvez a venda, né? Isso eu digo, nosso mercado talvez não está pronto para isso. Mas algumas lojas abriram em alguns domingos. Eu não sei se vocês têm conhecimentos assim, que tal loja abriu quase todos os domingos, mesmo que seja sozinha, porque tem os dois lados. Daqui a pouco, se todo o comércio abrir, vai levar mais gente para as ruas, mas ela vai ter que, vamos dizer assim, repartir a venda com outros comércios. Agora, se tu abre sozinho, é menos gente na rua, mas quem for procurar daqui a pouco vai na tua loja. Eu não sei se tem essa leitura também, se você sabe de alguma loja que abriu com uma certa frequência. Pelo que eu vejo também no centro de Lajeado, aos domingos eu vejo uma loja de confecção abrindo até domingo até às 6 horas da tarde, ela pode permanecer 4 horas aberta por um acordo que a gente tem assinado, né? E de manhã cedo alguns bazares estão abrindo no centro de Lajeado, mas só na parte da manhã. Tá? Então, basicamente isso, além de quem já está autorizado, que são as farmácias. As farmácias no centro de Lajeado, então todas elas estão abertas. Não só em Lajeado, né? Em vários municípios aí estão as farmácias. Mas pelo que o Silvio disse agora, é só 4 horas dentro da lei que poderá abrir, né? Então tu vai movimentar o comércio ou de manhã ou de tarde. Talvez seja a mesma loja que eu vi, então, uma loja de confecção, né? Então é exatamente essa aí. Tem mantido, né? Tem mantido, exatamente. E como o seu Geraldo disse, também é cultural. Acho que as pessoas ainda talvez não tenham hábito de ir ao domingo e procurar. Talvez por isso algumas optam por não abrir, né? Eu vejo o seguinte, se a gente for verificar outros municípios, a não ser o litoral, porque o litoral no veraneio é coisa diferente, né? Mas se nós formos ver municípios que já tinham o horário liberado, tá? Como Porto Alegre, por exemplo, centro de Porto Alegre, não abre aos domingos. Ninguém abre no centro de Porto Alegre. Tá? Estrela já tem um horário liberado. Nenhuma loja abre em Estrela aos domingos. Tá? Então, tudo aquilo que a gente defendia antes da mudança da lei, que as lojas não iam abrir, a única coisa que a gente estava pedindo, que era só que o empresário tivesse a oportunidade ou tivesse a liberdade de, quando ele achasse que ele poderia abrir naquele dia, que seria bom para aquele dia que ele abrisse, era isso que a gente defendia e continua defendendo, e acreditamos que vai permanecer por um bom tempo nesse sentido. Conhece o Guilherme Frelich? Conheço. Ele disse assim: Silvio, manda um beijo pro teu filho favorito. Tá aí a tua chance. Tá, então vou mandar um beijo pro meu filho, vou mandar um beijo pra minha filha também, porque se eu deixar ela de fora, ela também vai ficar brava comigo. Como é que é o nome dela? Ana Lúcia, tá? Eu até achei que era filho único, porque ele falou o filho favorito. E ele sabe que eu tô com o telefone desligado, tá? E eu tenho que mandar um beijo pra minha esposa também, né? Tá bom. O nome da esposa? Vera. Tá bom. Mas dentro do que o Silvio está falando, e a gente voltar à futura negociação, a próxima negociação que a gente vai fazer, é sobre salários, né? Uhum. Então, eu queria convidar as pessoas, os empresários, que ainda não são sócios do Cine Loja, que se associam ao Cine Loja e venham dar opinião para que nós, eu e o Silvio, possamos negociar melhor e dentro do interesse de todo empresário do nosso ramo. Qual é a data para negociação? Ela acontece em março, Ela a negociação. Acontece a partir de 1º de março. A nossa data base ela se encerra em 28 de fevereiro. Tá? E daí todas as convenções coletivas elas vão de 1º de março a 28 de fevereiro todos os anos. Então, a gente se propõe a explanar, como a gente sempre fez, para todos os associados e eles puderem dar a opinião sobre o que teria que ser negociado, que se associe ao Cine Loja e participe das decisões do Cine Loja. É tão barato, a partir de 200 e alguma coisa anual.
200 e pouco anual. Anual, o que não tem funcionário. E aí é uma escalazinha que vai subindo pelo número de funcionários. Mas é tão barato para participar e ter o direito de opinião, e que para nós é muito importante ter representatividade com pessoas associadas, né? Então, aproveitando o momento, convidar a todos as empresas do ramo que se associam ao Cindy Loja e façam acontecer. Tá certo. Giraldo Sandri, Silvio Freire, obrigado pela presença de vocês aqui na Rádio Independente. Boas vendas, né, para todos aí, vocês representando o Cindy Lojas, as lojas do nosso Vale do Taquari, e um bom final de ano. Obrigado e um Feliz Natal e um próspero ano novo a todos. Obrigado, né? A gente agradece a oportunidade aqui da Independente, que ela sempre dá, e um grande Natal para todos nós daí, né? Conversamos com o presidente do Cindy Lojas do Vale do Taquari, Giraldo Sandri, e o diretor do Conselho de Relações do Trabalho, Silvio Frelich, sobre o horário de Natal no comércio. Começou ontem, domingo, vai ter no próximo domingo também em Lajeado, outros municípios aí da região, e também esta época do ano, injeção de dinheiro no comércio e também compras do final do ano. Antes do intervalo, Gabriela, só uma informação que já